meu primo mimado e a festa de aniversário da família. Então, eu tenho uma família bem grande, o que significa que tenho vários primos mais novos, sou o filho mais velho da minha família. Eu amo todos eles, exceto o primo mimado, ele tem 4 anos. Felizmente, não o vejo com muita frequência. Há alguns dias, tivemos uma festa de aniversário para minha prima mais nova, ela acabou de fazer 1 ano, e a fizemos em nossa casa. Isso significa que convidamos toda a minha família, exceto os membros da família que vivem em outros países do mundo. Aí entra o primo mimado, também conhecido como PM. A primeira coisa que ele fez quando entrou na minha casa foi ver minha cachorra Maya, ela é uma Golden Doodle. Quando ele a viu, correu imediatamente até ela, gritando cachorrinho, e puxou o rabo dela. Isso fez com que ela gritasse de dor e corresse para sua caminha de cachorro, deitando-se com medo. Fiquei bem bravo com ele por ter feito isso com ela é muito tranquila com crianças. Felizmente, ela ficou bem pelo resto da festa e aproveitou todos os meus outros primos, mas ficou nervosa perto do PM. Durante a festa, ele estava extremamente hiperativo, sempre correndo e até segurando nas pernas das pessoas. Mais tarde, o PM viu um pacote de pirulitos em nossa despensa e ele realmente queria um. Eu disse a ele que ele não poderia pegar nenhum, eles eram para uma festa na escola do meu irmão, e também estava perto da hora do jantar, e ele fez birra. Meu irmão mais novo teve que dar a ele uma banana para acalmá-lo. Depois de jantarmos, a prima mais nova abriu seus presentes, na verdade, ajudamos ela, já que ela ainda não sabe como abrir. Bem, o PM continuou reclamando que queria presentes, e nós continuamos dizendo a ele que não era o aniversário dele, então ele não poderia ganhar nenhum, mas ele continuou reclamando, não importa o que dissemos. Ele reclamou por um tempo, até que uma das minhas tias deixou ele usar o celular dela para jogar, o que o acalmou. Depois disso, decidi convidar todos os meus primos mais novos para o meu quarto para assistir a um filme antes de cortarmos o bolo. Tenho uma TV de tamanho razoável com um DVD player no meu quarto. Os mais novos subiram, incluindo o PM, mas os mais velhos decidiram ficar lá embaixo para assistir esportes ou conversar. Deixei eles escolherem da minha coleção de DVDs, e no final, o escolhido foi Turning Red. O PM não gostou disso e ficou reclamando que queria assistir outra coisa, ou acho que era carros? Eu tive que acalmá-lo deixando ele assistir o filme dele no meu DVD portátil lá embaixo. Cerca de 10 minutos depois, o PM ficou entediado, então ele voltou para o meu quarto para procurar algo mais para fazer. Foi quando ele viu minha figura gigante do Homem-Aranha com muita articulação, aquilo é extremamente flexível, até mesmo cada dedo pode se mover. Ele começou a gritar Homem-Aranha, Homem-Aranha, eu quero, e eu disse a ele que ele não podia pegar, custou mais de R$ 150 e era muito importante para mim, porque eu economizei todo o meu dinheiro suado para comprá-lo, mas ele continuou gritando. Tive que arrastá-lo para fora do meu quarto, porque as outras crianças estavam tentando assistir ao filme e ele estava sendo tanto irritante quanto uma grande distração. Logo em seguida, foi a hora de cortar o bolo, e a aniversariante ganhou o maior pedaço. Obviamente, o PM não gostou disso e ficou reclamando que ele queria o maior pedaço. Minha mãe teve que dizer a ele que, como era o aniversário da minha prima mais nova, ela tinha direito ao maior pedaço, mas disse a ele que ele poderia ter o segundo maior pedaço, o que o acalmou. Mais tarde, chegou a hora dele ir embora e, é claro, ele teve mais uma crise, desta vez querendo passar a noite. Nesse ponto, eu, meus irmãos, meus pais, o restante dos convidados que ainda estavam em minha casa, até mesmo a Maya, já estávamos cansados dele, e eu disse a ele que ele não poderia passar a noite. Foi preciso que sua mãe e seu pai, uma das minhas tias e tios, o arrastassem para fora da minha casa e o colocassem no carro. No dia seguinte, meu tio, pai dele, ligou para os membros da família que estavam na festa e se desculpou pelo comportamento do meu primo durante a festa, e nos disse que ele é sempre assim. Crianças são estranhas. Karen ameaçou nos processar quando, na verdade, ela apenas deixou os adolescentes conosco. Eu teria postado isso no R&Tlecills, mas a mãe dessa Karen era tão ruim quanto, então vou postar essa história aqui em vez disso, porque isso acontecia semanalmente com esses tipos de clientes que agiam como se o nosso cinema fosse o serviço de babá pessoal deles e surtavam quando não conseguiam encontrar seus filhos, tentando nos culpar em vez disso. Não vou entrar em detalhes sobre o que essas crianças estavam fazendo, porque já postei outras histórias sobre o que muitas dessas crianças estavam fazendo. Vou apenas destacar rapidamente o que levou à expulsão delas. Elas compram ingressos, mas em vez de ficarem na sua sala, pulam de um filme para outro. Recebemos repetidas reclamações de barulho até decidirmos, não, vocês não terão reembolso ou compensação por causarem problemas e por termos pedido repetidamente que parassem. Eles são orientados a ligar para seus pais e sair, e todos eles dizem, vamos ligar para nossos pais e amigos aparentes nos buscarem, mas essas pessoas ou não atendem o telefone ou demoram para buscá-los. As crianças continuam causando confusão no saguão, tentando voltar para as salas de cinema.
Já estamos cansados disso e as expulsamos oficialmente. Como já era hora de fechar, as portas já estão fechadas e estamos fazendo a limpeza. Quando ouço, toque toque toque, posso esperar aqui dentro? Desculpe, estamos fechados. Adolescentes, mas está frio aqui fora e nossos pais ainda não chegaram. Gerente, tem um posto de gasolina do outro lado do estacionamento onde vocês podem esperar, vão para lá, estamos fechados. Normalmente, eles continuam batendo na porta até que a segurança vá até lá e, então, eles correm embora. Vale ressaltar que isso foi antes de existirem Uber ou Lyft, na maioria das vezes, só havia táxis. Mas não sei até que horas eles funcionam, já que tudo isso estava acontecendo por volta da meia-noite. Quando meus colegas de trabalho e eu terminamos, já estava tudo escuro, meu transporte estava lá fora e a segurança estava apenas garantindo que todos chegassem bem aos seus carros antes de voltar para dentro. Vejo esses adolescentes pendurados do lado de fora do prédio, nas laterais mais distantes do prédio, mas depois disso não sei como eles foram para casa, pois não é minha função tomar conta deles. No dia seguinte, a Karen grita: "Por que vocês fizeram meus filhos andarem para casa no escuro? Eles poderiam ter sido sequestrados." "Segurança, senhora, pedimos repetidamente para seus adolescentes ligarem para você, mas ninguém respondeu e estávamos fechando." "Karen, então vocês estão bem em deixar crianças serem sequestradas? Como se atrevem? Vou processar todos vocês e fazer com que sejam demitidos." Antes de sair furiosa e nunca mais aparecer, mais uma vez, somos um cinema, não um serviço de babá gratuito. É sua própria culpa por não buscar seus próprios filhos e adolescentes, não espere que nós os levemos para casa para você. Aliás, se uma das gerentes da noite volta para casa de bicicleta por 2 horas no escuro porque não tem carro funcionando, então você pode muito bem vir buscar seus filhos e adolescentes, Karen. Resumindo, Karen não busca seus filhos e adolescentes e quer nos processar depois de descobrir que eles voltaram para casa no escuro. Mamãe perde a cabeça por causa de R$0,25. Para aqueles que me seguem e ou já leram meus posts anteriores, sabem que eu vendo coisas de meninos malvados em feiras de pulgas, jogos de CCG, como Pokémon, Magic, The Gathering e Yu-Gi-Oh! Eu também vendo quadrinhos e algumas action figures. Esse incidente aconteceu por volta de 2005 na feira de pulgas de Marshalls Creek, na Pensilvânia. Mamãe e filho, por volta dos 10 anos, estavam passando pela minha banca e o menino parou. Ele viu uma caixa de cards avulsos e começou a olhar. Mamãe disse ao menino para largar aquilo porque eles não tinham tempo para ele olhar. Obviamente, esse menino já estava cansado disso e disse para ela: "Sempre parece que temos tempo para você olhar tudo, mas quando eu quero olhar, aí não temos tempo." Eu gostei instantaneamente desse menino, mas ela lhe deu um olhar de "Você vai pagar por isso." Ele perguntou quanto custavam os cards e eu disse a ele que eram R$0,25 cada. Ele estava olhando os cards e parou, perguntando se um determinado card custava 25 centavos. Eu olhei para ele e disse M***rada. Era um card de estreante do A-Rod e isso foi antes de se descobrir sobre os esteroides. Ela olhou para o card e disse que não o venderia por aquele preço. O que aconteceu foi que quando saí de casa para fazer a feira naquele fim de semana, peguei aquele card e o coloquei na bandeja de cards avulsos. Eu pretendia tirá-lo de lá e colocá-lo na minha vitrine. Agora eu sei que há pessoas lendo isso que não vão acreditar que eu vendi, mas vendi sim. Eu disse a ela que foi meu erro e sempre tento honrar minha palavra com as crianças. Os adultos geralmente entendem que foi um erro. Então ela disse ao menino para colocar de volta, que eles iriam dar uma volta e pensar sobre isso e voltar mais tarde. Lembre-se, estamos falando de 25 centavos. Eu disse a ela: "Senhora, estou fazendo isso para honrar minha palavra com seu filho. Esta é uma oferta única. Se você for embora ou disser não, esse card será colocado em uma capa protetora, vou colocar um preço de R$50 nele e ele vai para esta vitrine." Ela disse ao menino para colocar de volta, pois não queria ser pressionada. Lembre-se, é apenas 25 centavos. O menino fica chateado e começa a discutir. A criatura infernal então diz, falando de volta: "Agora você não vai ganhar nada." Bem, agora o menino surta. E mamãe está ali parada com os braços cruzados e um sorriso como se tivesse vencido o 7º jogo da Série Mundial. Bem, o que ela, e eu, não sabia era que o pai estava se aproximando e vendo os resultados das ações dela. Ele perguntou o que estava acontecendo e ela disse que estava punindo o menino por ter falado mal. Ele então começa a dar uma bronca no menino, dizendo que ele não deveria fazer isso, blá blá blá. Eu não podia permitir que esse pobre menino fosse punido por causa das ações dela, então eu me pronunciei. Eu disse: "Senhor, você realmente deveria saber o que aconteceu. Mamãe grita comigo para cuidar da minha vida. Isso é minha vida.
Você causou essa confusão na minha banca e afastou os clientes. Um pouco de mentira, mas dane-se, ponto. E então ela estraga tudo e diz que ele não precisa saber o que aconteceu. O pai diz que talvez precise. O pai leva o menino para fora da porta, para o estacionamento, e eu pude ver que ele se agachou e colocou a mão no ombro do menino. Enquanto isso, mamãe está gritando comigo. Eu tirei a caixa de cards da mesa e coloquei perto de mim porque estava com medo que ela rasgasse. Sim, esse tipo de coisa já aconteceu. Alguns minutos depois, eles voltam juntos e o pai me pergunta o que aconteceu. Eu contei a ele. Ele olha para ela e diz que nossas histórias coincidem. Então, a menos que o menino tenha escapado e planejado tudo isso, ela causou isso. Ele então pergunta por que ela fez isso. A resposta dela? Ela não queria que ele tivesse o card. Ele pergunta por que não. E a resposta dela? Ela não precisa de um motivo. O pai pega dinheiro no bolso e eu digo a ele que não vou vendê-lo por aquele preço agora. Mas eu venderia se a mamãe querida pagasse. Sim, eu estava cutucando a ferida. Ela gritou que de jeito nenhum ela ia me dar nada. O pai me perguntou quanto. Acho que ele estava esperando o preço do livro. Eu disse R$0,26, mas se você não tiver um centavo, pode me dever. Comecei a colocar o card em uma capa protetora e essa criatura insana tentou pular por cima da minha mesa para pegar o card. Ela estava gritando que tinha dito não e como eu ousava vendê-lo para ele. Uma multidão se juntou e meu vizinho contou aos curiosos o que aconteceu. A maioria deles ria dela por ser uma idiota. Então eu entreguei ao pai e ela continuou gritando que ia rasgá-lo assim que tivesse chance. O pai disse a ela que não o faria porque ele iria colocá-lo no cofre do escritório dele. Espero que essa mulher tenha recebido a terapia de que precisa. E posso apenas imaginar o que ela teria feito se fossem 50 centavos. Sou babaca por odiar contato com mulher? Eu tenho 22 anos, sou mulher e namoro meu amigo de infância. Faço cosplay, amo jogos, assisto anime, tento fazer lives, enfim, tenho aquele perfil típico da mina que quer biscoito, mas sem essa parte, não vejo necessidade em mostrar as tetas em live para conseguir follow ou forçar que sou a gamer para conseguir atenção nos lugares. Eu não tenho círculos de amizades com pessoas da minha idade, além do meu namorado que também tem 22. Minhas amizades são com pessoas mais velhas, que felizmente me trouxeram mais oportunidades no mercado de trabalho e contribuíram para meu desenvolvimento pessoal. Eu juro que não quero ser a mina chata que se acha intelectualmente superior e melhor que todo mundo, ou a mina chaveiro de macho que defende o namorado em joguinho e fica biscoitando e humilhando qualquer outra mulher para se sentir mais alta. Mas, sinceramente, eu não tenho saco para garotas da minha idade ou aproximada. Se tratando dos meus hobbies, as pessoas do gênero feminino que posso vir a ter contato me cansam, é mic feminino em jogo querendo atenção, é live com 2 kg de mac mostrando o peito, é dancinha no Instagram mostrando a raba e qualquer coisa serve para elas se validarem, terem um feedback positivo e se sentirem melhores consigo mesmas. Qualquer um pode dizer que sou machista ou que quero ser chaveirinho de heterótopo como dizem, mas, é tão difícil assim ser legal sem ser forçada. Pra que toda essa validação? Porra, as mina não conseguem ter uma conversa decente num grupinho de Discord ou num barzinho sem ficar se mostrando como uma garota de mais qualidades por jogar ou por ser nerd e entender o lado do pretendente X ou Y. Ai fulana, mas você faz live e joga, também quer essa atenção. Eu uso nick neutro, escrevo em masculino em 98% das vezes, evito até o uso do mic pra não me estressar. Não consigo jogar uma partida de qualquer jogo se eu ver alguma com nick feminina biscoitando ou escrevendo como se estivesse no Twitter, não consigo ficar numa mesa com universitárias usando pronome neutro e delineado até a orelha ou permanecer numa call com alguém conversando igual uma problemática misturando japonês e português pra ser fofa. Eu sou babaca por pensar dessa forma? Tô querendo atenção subconscientemente? Qualquer um pode dizer que é só evitar, mas não dá pra eu virar antissocial, fato. Karen não acredita que fiz cirurgia. Isso aconteceu há cerca de 10 anos. Eu tinha 22 anos na época e precisei passar por uma cirurgia no joelho para remover cartilagem rasgada, cerca de uma semana depois do meu aniversário. Esta história ocorre 3 dias após a cirurgia. Minha mãe, uma enfermeira, importante para mais tarde, meu marido, namorado de 2 anos na época, e minha melhor amiga decidiram me levar às compras para tentar distrair minha mente da cirurgia e também para pegar materiais de artesanato, para eu ter o que fazer enquanto estivesse afastada do trabalho. Devo mencionar que foi uma cirurgia ortopédica, então não precisava usar muletas se não sentisse necessidade, e deveria caminhar um pouco. Quando chegamos à loja de artesanato, não foi a nossa primeira parada, meu marido e minha melhor amiga me fizeram usar uma das cadeiras de rodas da loja.
Eu estava sendo teimosa porque ainda conseguia andar, mas não tão rápido ou por tanto tempo sem fazer pausas. Como eu realmente não queria estar na cadeira, meu marido e minha amiga decidiram transformar isso em um jogo. Quem conseguiria me empurrar mais rápido? Agora, você pode pensar que estamos errados, mas deixe-me dizer que era no meio do dia de uma segunda-feira, então a loja não estava cheia e meu marido e minha melhor amiga sempre verificavam o corredor para garantir que estivesse vazio. Depois de um desses eventos de velocidade, eu estava olhando algo em um corredor e minha mãe afastou meu marido e minha amiga para mostrar algo a eles. Era algo que ela achou que eu gostaria e estava planejando comprar como surpresa. Bem, decidi que não queria mais o que estava olhando e me levantei para colocá-lo de volta. Foi quando Karen apareceu, me repreendendo por usar a cadeira de rodas como brinquedo e dizendo que existem pessoas que realmente precisam dela. Eu explico calmamente que acabei de fazer uma cirurgia e é por isso que estou usando. Ela continua falando sem parar, dizendo que viu o que meus amigos estavam fazendo e que eu obviamente estava mentindo. Expliquei que eles estavam tentando me animar e que eu diria para me empurrarem normalmente a partir de agora. Isso não acalmou Karen, e ela continuou me repreendendo. Nesse ponto, eu levanto a barra da calça e mostro a ela as faixas de compressão que ainda estou usando. Ela continua dizendo que isso não significa nada, e que eu poderia ter apenas envolvido meu joelho como desculpa caso fossemos pegos, e ela apostava que as outras pessoas comigo também tinham seus joelhos enfaixados. Meu grupo retorna nesse momento e diz a mesma coisa que eu. Karen ainda não aceita e diz que todos nós estamos mentindo. Eu olho para minha mãe e pergunto se posso tirar as faixas, já que deveriam ser removidas no dia seguinte. Ela diz que realmente não deveria, mas que poderia enfaixar novamente se necessário. Nesse ponto, eu tiro as faixas antes que alguém possa me impedir, mostrando a Karen o meu joelho em toda a sua glória pós-cirúrgica. Estava roxo, inchado e com crostas nos locais da incisão, e ainda dava para ver o iodo na minha pele. O rosto de Karen fica pálido e ela parece que vai passar mal. Ela começa a gaguejar dizendo que eu não precisava ter ido tão longe. Enquanto minha mãe está enfaixando meu joelho novamente, repreendendo-me a Karen em voz baixa, eu olho para Karen e digo, o que mais você queria que eu fizesse? Eu te disse, eles te disseram, eu te mostrei as faixas. Você não desceu do seu pedestal e insistiu que estávamos mentindo. Nesse momento, um funcionário se aproxima para perguntar se precisamos de ajuda, e Karen corre em direção à porta. Tivemos um resto de dia agradável e paramos para tomar sorvete no caminho de volta para casa. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.